aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Débora, professora de Ciências da Rede Municipal de Teresina, na Escola Marcílio Flávio Rangel. E na aula de hoje, nós iremos corrigir a atividade que os respectivos professores de vocês passaram, certo? Então, vem comigo fazer a atividade. Então, vamos à nossa primeira questão, pessoal. E a primeira questão fala o seguinte: ao dar uma baforada no espelho frio, notamos que ele fica embaçado. Isso evidencia a presença de qual substância no ar expirado? Baforada, sabe? É quando você pega o espelho e faz assim, ó. Isso que é baforada, tá bom? Então, quando a gente faz isso, geralmente o espelho fica embaçado, não é isso? Não é só no espelho, no celular também, em superfícies de vidro, não é isso? Isso por quê? Vamos à nossa resposta. Isso porque, pessoal, tem uma substância no ar expirado chamado de vapor de água. Lembram daquela equaçãozinha lá da obtenção de energia? Que para obter energia eu tenho que ter o quê? Tenho que ter glicose e oxigênio. E o resultado disso é o quê? Gás carbônico, né? Isso, vapor d'água, no caso é só água, e energia, tá bem? Então, o vapor d'água é proveniente lá da produção de energia. E quando nós expiramos, não expiramos somente o gás carbônico, vem também vapor d'água, tá bom? Proveniente aí dessas trocas e dessa manutenção de energia no nosso corpo, tá bem? Então, entenderam? Então, a resposta é vapor d'água, tá bom? Então, perfeito. Então, quem errou, corrige aí direitinho, tá bem? E quem acertou, muito bem, parabéns. Então, vamos para a nossa próxima questão. E a segunda questão fala o seguinte: o que acontece com a respiração celular se por algum motivo uma pessoa for impedida de executar a respiração pulmonar? A resposta é que faltará gás oxigênio para as células realizarem a respiração celular. Porque quando nós inspiramos, não é isso? A respiração pulmonar é o quê? Nada mais é que o ato de inspiração, de colocar o oxigênio para dentro, e de expiração, de colocar o gás carbônico para fora, não é isso? Então, se a respiração pulmonar não está acontecendo, a inspiração não está acontecendo, vai faltar oxigênio lá para a minha respiração celular, tá? E, consequentemente, a célula não vai produzir energia, tá bem? Então, essa é a resposta da segunda questão, tá bom? Então, quem acertou, parabéns, muito bem. E quem não acertou, corrige aí direitinho, tá bem? Então, beleza, pessoal. Vamos passar para a nossa terceira questão. E a terceira questão fala o seguinte: considere os seguintes componentes do sistema respiratório: alvéolo, bronquíolo, brônquio, laringe, diafragma, cavidade nasal, faringe e traqueia. Letra A. Em que sequência o ar inspirado percorre esses componentes? Letra B. Em que sequência o ar expirado passa por esses componentes? E por fim, letra C. Qual desses componentes não tem contato direto com o ar inspirado ou expirado? Então, vamos à nossa resposta. A letra A, qual é a sequência do ar inspirado, gente? O ar que a gente inspira, coloca pra dentro da gente. Primeiro ele passa por onde? Cavidade nasal, tá? Depois faringe, depois laringe, depois traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Então a resposta da letra A é essa sequência: cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, tá bem? E letra B, em que sequência o ar inspirado passa por esses componentes? Então, é o inverso, tá? O ar expirado é o ar que sai dos pulmões para o exterior. Então, é o contrário, é o inverso. Então, é alvéolos, bronquíolos, brônquio, traqueia, laringe, faringe e cavidade nasal, tá bem? E letra C, qual desses componentes não tem contato direto com o ar expirado ou inspirado? Gente, contato direto é que o ar não passa por ele, tá bem? Não passa. Então, todos esses componentes aí tem um componente que o ar não tem contato. E esse componente é o diafragma, né? Porque o diafragma é o músculo, ó, que tá lá sustentando os pulmões, não é isso? Então, o diafragma, tá bem?
o ar não tem contato direto com ele, tá certo? Ele é só um músculo que auxilia tanto na inspiração quanto na expiração, beleza? Então, quem acertou, muito bem, parabéns, estão de parabéns. E quem não acertou, corrige aí direitinho, beleza? Então, vamos passar para a nossa próxima questão, quarta questão. E a quarta questão fala o seguinte: a tosse é um reflexo automático que representa uma vantagem adaptativa. Qual a importância desse reflexo para o organismo? E aí, pessoal, quando vocês tossem, isso significa o quê, tá? Para o seu organismo. Vamos à resposta. E a resposta é eliminar partículas que eventualmente tenham entrado pela faringe, laringe ou traqueia, impedindo que essas partículas cheguem aos pulmões. Lembram quando eu falei sobre a tosse, que ela era um reflexo do seu corpo para eliminar as partículas? Porque não é interessante que uma partícula sólida chegue lá aos pulmões, porque é prejudicial e tal, né? Porque lá é um ambiente de trocas gasosas, muito minucioso. Então, partículas sólidas jamais têm que entrar no pulmão, tá bem? Senão trariam complicações, né? Caso acontecesse. E o que acontece? O seu corpo ele tem um reflexo de, expelir, tá? Essas partículas. Então, a pessoa tosse para expelir aquela partícula para não chegar lá no pulmão e não causar nenhum problema, tá bem? Então, a resposta era só isso, molezinha, né? Então, quem acertou, parabéns, tá de parabéns. E quem não acertou, corrige direitinho, tá bem? Então, agora você já sabe que quando vocês tossirem, vão saber que o seu corpo está tentando eliminar alguma partícula sólida. Às vezes, sei lá, você se engasga, por exemplo, com saliva, né? Aí você tosse, né? Para expelir aquela saliva que você se engasgou. Ou alimento, ou, por exemplo, fumaça, né? Que tem algumas partículas sólidas, ou poeira. Tudo isso é um reflexo do corpo, tá bom? Para impedir que as partículas cheguem lá nos pulmões, tá bem? Então, vamos passar para a nossa próxima questão. E a quinta questão fala o seguinte: o espirro, que consiste na rápida saída de ar pelas vias respiratórias, pode acontecer quando algum objeto estranho encosta nos pequenos pelos internos do nariz. Qual a utilidade do espirro para o sistema respiratório? Então, gente, essa resposta vocês seguiriam o mesmo raciocínio, tá? Lá da quarta questão. E a resposta é eliminar partículas que eventualmente tenham entrado pela cavidade nasal, impedindo que essas partículas cheguem aos pulmões. O espirro, gente, já é mais nessa área que é superior aqui do sistema respiratório, tá? Da cavidade nasal. Então, geralmente, quando você cheira alguma coisa que você tem alergia, o seu corpo reage mal, por exemplo, poeira, né? Algumas pessoas, quando sentem cheiro de poeira, o reflexo do corpo é espirrar, tá? Para impedir que essas partículas cheguem lá nas suas vias respiratórias inferiores, tá bem? Então, também tem pólen das flores, né? Isso, algumas pessoas que sentem o cheiro de flor, geralmente espirram, ou algum perfume forte também. Então, o espirro também é um reflexo, tá bom? Para impedir a passagem dessas substâncias lá para os nossos pulmões, tá bem? Então, é o mesmo raciocínio aí da nossa quarta questão, tá bem? Então, quem acertou, muito bem, parabéns, e quem não acertou, corrige aí, tá bom? Beleza, gente, então vamos passar para a nossa sexta questão. E a sexta questão fala o seguinte: alguns eventos relacionados à respiração pulmonar são: A. Contração dos músculos intercostais. B. Relaxamento dos músculos intercostais. C. Contração do diafragma. D. Relaxamento do diafragma. E. Contração da caixa torácica. E F. Expansão da caixa torácica. E aí a questão fala o seguinte: reúna esses eventos em 2 grupos e explique o critério que usou para fazer essa reunião. Então, nós temos aí esses eventos e aí essa questão está pedindo que vocês reúnam em 2 grupos, tá? 2 eventos aí que acontecem. E aí, essa questão é bem simples. Então, vamos para a resposta. Então, gente, essa questão, ela parece um pouco difícil, né? Meu Deus, contração, relaxamento, contração, expansão. Então, gente, se vocês ouvirem essas palavras, contração e relaxamento, relacionados ao sistema respiratório, de cara vocês já vão matar que contração e relaxamento estão relacionados à inspiração e expiração. Então,
os dois eventos são esses, inspiração e expiração, beleza? E aí eu quero que uma reunião aí desses dois grupos, tá? Então, na inspiração acontece o quê? Acontece a contração dos músculos intercostais, né? Os músculos intercostais, contraem, tá? Para o ar entrar, juntamente com o diafragma. Então, ocorre também a contração do diafragma, tá bem? E também ocorre a expansão da caixa torácica. Isso todos esses eventos reunidos, eles vão aí facilitar a inspiração, né? A inspiração vai acontecer, beleza? E a expiração é o contrário da inspiração. Então, não vai haver contração, vai haver o quê? Relaxamento dos músculos intercostais, não é isso? Então, os músculos intercostais vão relaxar, o diafragma também vai relaxar e vai haver a contração da caixa torácica, tá bem? Então, quem acertou aí, muito bem, parabéns. E quem não acertou, corrige direitinho, tá bem? Então, vamos passar para a nossa sétima questão. E a sétima questão fala o seguinte: muitos apreciadores de um churrasco, gostam de comer costela de boi assada. A carne ao redor dos ossos das costelas são músculos do animal. Letra A. Como se chamam esses músculos? Letra B. Qual a função deles no organismo do animal? Vamos ver a resposta. Quem aí gosta de churrasco? Então, churrasquinho é bom, né? Uma costelinha assada, ó. Delícia. Então, vamos à resposta. E a resposta é o seguinte. Letra A. Como se chamam esses músculos? Então, gente, se a pessoa está comendo a costela do boi, lá na costela tem um músculo entre as costelas. Lembram do nome deles? Músculos intercostais, né? O próprio nome já diz, intercostais, estão entre as costelas, tá bem? Então, letra A, facinho, moleza. E letra B, qual a função deles no organismo do animal? Então, os músculos intercostais, eles estão relacionados aí com o aumento da caixa torácica durante a inspiração para a entrada de ar, né? E também com a diminuição aí da caixa torácica na expiração, tá bem? Então, eu coloquei só o aumento, mas aí vocês colocam também que ele está relacionado com a diminuição do volume da caixa torácica também, tá? Na expiração, que ele tem essas duas funções. 1000 perdões aí por isso, tá? Então, beleza, pessoal. Vamos passar para a nossa próxima questão. Oitava questão fala o seguinte: qual o papel do diafragma no sistema respiratório? Diafragma, lembram? Aquele músculo que apoia os pulmões, que separa lá o tórax do abdômen, tá bom? Então, vamos para a nossa resposta. Então, gente, o diafragma está relacionado com a inspiração, tá? Que é o aumento da caixa torácica, provocando a entrada do ar. E a expiração, que é a diminuição da caixa torácica, provocando a saída do ar, tá bem, pessoal? Então, quem acertou, muito bem, parabéns. E quem errou, corrige aí, tá bem? E a próxima questão é a nona, e ela fala o seguinte: qual o papel dos alvéolos no sistema respiratório? Gente, os alvéolos são aquelas estruturas que formam os pulmões, tá? Que tá lá no final, lá dos tubinhos que levam ar no sistema respiratório. Então, vamos ver qual a função dos alvéolos. E a resposta dessa questão é bem simples. 2 palavrinhas, trocas gasosas, tá? Eu não queria que vocês explicassem o que é trocas gasosas, não. Eu só queria saber qual que é a função dos alvéolos. E eles são responsáveis pelas trocas gasosas, tá? Agora, quem colocou que a entrada do oxigênio lá nos capilares sanguíneos, a saída do gás carbônico, muito bem, perfeito. Quem não colocou assim, quem colocou só trocas gasosas, perfeito também. E quem errou, corrige aí direitinho, tá bem? Então, não se esqueça, os alvéolos são aquelas estruturas que parecem uns caixinhos de uva, que estão formando os pulmões, que eu até falei pra vocês que em um pulmão adulto tem 300 milhões de alvéolos, então são muitos alvéolos que são responsáveis aí pelas trocas gasosas, tá bom? Pela entrada de gás oxigênio e pela saída de gás carbônico, perfeito? Então, beleza, pessoal, vamos passar para a nossa última questão. E a última questão fala o seguinte: veja a tirinha e responda. Então, a tirinha é do Galford, né? Então, a tirinha tá falando o seguinte: respire, Galford. Aí o Galford, gasp, gasp.
Aí o dono dele, preguiçoso. Aí ele falou, eu ia mesmo acabar respirando. Então, aí a pergunta da questão é o seguinte, por que, mesmo prendendo a respiração, uma pessoa acaba inspirando após algum tempo? Então vamos à nossa resposta. Então, gente, por que quando a gente prende a nossa respiração aqui, nós somos forçados a voltar a respirar? Lembram disso? Lembram que eu falei que o controle da respiração pulmonar era feito pelo sistema nervoso, aqui ó, pelo nosso cérebro? E que à medida que o gás carbônico ia aumentando no nosso sangue, automaticamente os músculos vão atuar, né? Automaticamente a gente vai ser forçado a respirar novamente. Por quê? Aumenta a concentração de gás carbônico, o gás carbônico é tóxico ao nosso organismo, e aí tem um mecanismo que avisa lá para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso, que se a gente não respirar, a gente vai morrer. E aí o que o sistema nervoso faz? Manda os nossos músculos respirarem novamente, tá? O diafragma e os músculos intercostais aí contraírem pra gente respirar. Então é por isso que a gente fica assim, né? Buscando ar. Então essa é a resposta, tá bom? Relacionando aí o sistema nervoso com o sistema respiratório. Então, pessoal, foram essas as questões de hoje. Espero que todo mundo tenha acertado direitinho, hein?
Então foi essa a correção da atividade de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham corrigido a atividade direitinho e que tenham acertado todas as questões. E quem não acertou, espero que tenha corrigido. Então foi isso, pessoal. Um grande beijo para todos, um forte abraço. Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando, usando a máscara quando for sair e até a próxima aula.